Olá, boa noite, uma excelente noite para você nessa segunda-feira. Boa noite, Robson. Boa noite, Mariana. Boa noite para você de casa. A partir de agora, começando para você, como todas as outras segundas-feiras, o Sociedade em Questão, a sua revista eletrônica, trazendo informação em tudo o que aconteceu durante a semana e tudo que é destaque no Brasil e no mundo, a gente traz para você também aqui na Fonte TV. Hoje o apóstolo César Augusto não pôde estar com a gente, mas é claro, na próxima segunda-feira ele vai estar aqui levando para você essas notícias e, é claro, a sua participação. Ele teve um compromisso ministerial e não pôde estar. Mas segunda-feira que vem a gente recomeça mais uma segunda-feira com Sociedade em Questão, com a presença dele aqui, não é isso, Robson? É verdade, Mariana. E olha só, para você que está ligado no Sociedade em Questão, já quero te incentivar a ligar para cá no 3220-1617 e participar para concorrer a essa linda TV que aparece no teu vídeo aí agora. Olha só, essa TV de LED da Panasonic, especialmente para você, que nós vamos sortear no dia 28 de janeiro. Você pode ligar e participar da nossa enquete de hoje. É isso mesmo. A gente pergunta para você o seguinte: você acha que com as novas regras a lei seca realmente vai funcionar, sim ou não? Porque houve uma mudança na lei seca. Hoje existem mais outros mecanismos que podem provar que uma pessoa que estava bebendo e dirigindo estava realmente embriagada. Então, fotos, vídeos, testemunhas agora podem ser usadas contra uma pessoa que bebeu e dirigiu, não só o bafômetro, né? Exatamente. Sem falar que o bafômetro, Mariana, agora também tem o etilômetro também, que pode identificar se a pessoa está embriagada ou não, apenas aproximando no falar da pessoa, próxima à boca, né? Realmente é uma novidade, a tecnologia avançando. Mas você pode ligar e responder a nossa pergunta de hoje. Como disse a Mariana, você acha que as novas regras da lei seca vão realmente funcionar? Sim ou não? 3220-1617. Esquece não, vale uma TV para você de 32 polegadas no dia 28 de janeiro. E no Sociedade em Questão de hoje nós vamos falar sobre um caso alarmante. A epidemia de dengue que está acontecendo aqui no nosso estado. É algo de se assustar, viu, Mariana? Com certeza. E vamos falar também de uma decisão da Justiça que endurece a pena, que atropela e mata um pedestre enquanto fala o celular. Ou seja, falou o celular, atropelou alguém, existem novas regras, novas leis em relação a isso. O verdadeiro amor agride, machuca? Relacionamentos que acabam e levam as pessoas a cometerem agressões aos ex-companheiros. Vamos falar sobre esse assunto aqui no Sociedade em Questão. E para deixar a sua noite mais agitada, vamos contar com a presença da cantora Daiane Camargo. Tudo isso agora na Fonte TV. De volta com Sociedade em Questão, mais uma vez convidando você para ligar e participar no 3220-1617. Participe, afinal de contas, essa TV que aparece no teu vídeo pode ser tua no dia 28 do mês de janeiro, exatamente. Essa TV linda Panasonic 32 polegadas LCD, entrada para HDMI, você pode participar com a gente respondendo a nossa enquete, a nossa pergunta. Você acha que com as novas regras a lei seca vai realmente funcionar? Sim ou não? Eu repito o telefone para você, 3220-1617. Chegando informação para você aqui no Sociedade em Questão, entre 30 de dezembro de 2012 a 12 de janeiro deste ano foram registrados em todo o estado 5.408 casos de dengue. Em Goiânia, no mesmo período, foram registrados 3.490 casos. A capital lidera o número de casos em números absolutos, mas a cidade com mais alto risco de epidemia é Barro Alto, onde quase 3,5% da população teve a doença. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos a Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, Tânia Silva Vaz. Tânia, boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Sociedade em Questão. Boa noite a todos. Boa noite, Tânia. Por que, eu acho que, como eu, Robson, todo mundo quer saber por que tantos casos já nesse início, né, do ano de 2013? Bem, no final do ano passado, nós já fazíamos essa previsão de aumento dos casos, porque, na verdade, em 2010 nós tivemos uma grande epidemia, não é? Pelo sorotipo 1 da dengue,
naquele momento, que era uma reintrodução desse vírus que tinha acometido o estado já em bastante tempo atrás. Então, o que acontece? Na verdade, o número de pessoas susceptíveis a um novo sorotipo que começou a circular no nosso país no ano passado, veio circular no nosso estado. Então, o DEM4 foi introduzido no estado de Goiás no ano passado. E com isso significa o quê? Que com uma população praticamente toda susceptível a um novo sorotipo, já era de se esperar que nós vivêssemos esse período com um aumento muito grande do número de casos. Tânia, você falou sobre o tipo 4, né? O D4 conhecido aqui, e é o que está acontecendo ultimamente, né? A gente tem visto alguns registros aparecendo por aí. Existe diferença entre esse tipo com o tipo 3 anterior da dengue em questão de sintomas? Não, a dengue é uma doença, uma virose, né, causada por 4 tipos de vírus. Entretanto, a sintomatologia é a mesma, ela é a mesma doença. O que acontece com relação à gravidade, aos casos graves da doença, se a pessoa já tiver sido acometida por um vírus anteriormente e vier a ter uma reinfecção, aí sim é possível que haja, que seja uma possibilidade grande de que haja um caso grave da doença. Mas não que o DEM4 ele seja mais virulento ou que a doença seja diferente. O que faz com que uma pessoa tenha a dengue hemorrágica? Olha, na verdade são vários fatores. Isso aí vai depender principalmente do primeiro atendimento a esse paciente. É muito importante que as pessoas entendam o seguinte: aos primeiros sintomas da dengue, é importante que se procure uma unidade de saúde, preferência mais próxima da casa dele, para receber as orientações, para ser avaliado por um profissional, porque se esse paciente demora a procurar a unidade de saúde, isso pode ser um agravante no caso dele. Ele pode vir a ter um caso grave, um caso por dengue hemorrágica ou mesmo uma outra dengue com complicações. A dengue ela pode ser confundida com alguma outra doença, algum outro mal? Sim, como é uma virose, ela pode sim vir a ser confundida com uma outra virose qualquer. Basta ver que os primeiros sintomas não são característicos só de dengue, mas também de outras viroses, não é? Quais sejam a febre, dor no corpo, né? Dor nos músculos, aquela dor supraorbital, algumas manchas na pele você pode ter. Então, assim, os sintomas iniciais, eles são parecidos com outras viroses. Então, é importante que se faça a visita ao posto de saúde, para o profissional, o médico, fazer a avaliação desse paciente. Ele vai receber as primeiras orientações e é importante que se diga que as pessoas precisam, ao suspeitar de dengue, que inicie a hidratação. A hidratação é outro fator extremamente importante para se evitar que a pessoa se agrave muito rapidamente, né? Porque é uma virose que causa a desidratação das pessoas muito rápido, e isso traz consequências como a hemoconcentração e outras casos. Então é importante que as pessoas já comecem essa hidratação ainda em casa e procurem a unidade médica. Uma vez estando na unidade, serão feitas, se for necessário, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, vão ser solicitados alguns exames e com esses exames em mão, então o profissional vai saber fazer as orientações. Agora, Tânia, em relação a esse processo da dengue, né, a gente vê que esse surto, querendo ou não, assusta a sociedade. Agora, na sua opinião, o que tem cometido isso? O que causa? O que está acontecendo? Que esse número de infectados está subindo cada vez mais, né? Bem, o primeiro motivo foi aquele que eu disse com relação ao número de pessoas susceptíveis que nós temos. Então, quanto maior o número de pessoas susceptíveis, realmente o número de casos pode aumentar. A outra causa é o índice de infestação do mosquito, né? Não existe nenhuma vacina para dengue, a prevenção continua sendo a melhor forma. E como prevenir a dengue? É evitar, né, o crescimento da população de vetores, que é o mosquito, o Aedes aegypti.
Então, é extremamente importante esse trabalho conjunto, que aí não é só da Secretaria de Saúde, não é só do poder público, mas de toda a sociedade envolvida nisso, porque os criadouros estão dentro de casa, né? Estão dentro das casas, estão dentro dos domicílios, estão nos locais de trabalho. Então, é extremamente importante que as pessoas se conscientizem disso, que o poder público também se conscientize disso, que os gestores invistam no combate ao vetor, né, na prevenção. É preciso que se tenha um número adequado de agentes para fazer as visitas domiciliares. É preciso que as pessoas também colaborem eliminando esses focos do mosquito, porque quanto mais mosquito também temos, maior o número de casos a gente pode ter também. E hoje no estado, quais são as cidades que estão com maior índice de infestação do mosquito, mais casos de dengue? Olha, em primeiro lugar, como você mesma colocou, nós temos Goiânia, né? Aparecida de Goiânia também continua sendo o segundo lugar. Agora mudou um pouco do terceiro lugar em diante. Nós temos Itumbiara, Porangatu, Barro Alto, embora a incidência seja alta, ela continua apresenta aqui em quinto lugar, seguido por Goiatuba, Anápolis, Rio Verde, Cachoeira Dourada e Quirinópolis. Esses são os 10 municípios com maior número de casos. Certo, você pode fazer sua pergunta participando do Sociedade Questão ao vivo através do 3254-1079. Nós temos um telespectador para falar com a gente. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Paulo de Souza. Não entendi seu nome. Paulo de Souza, setor Pedro Ludovico. Paulo do setor Pedro. A sua pergunta, a sua participação, Paulo? A minha pergunta, eu quero dizer o seguinte, eu entendo um pouco de saúde. Eu quero dizer o seguinte, que no caso aí, a dengue hemorrágica, preferencialmente é preciso que a pessoa faça logo um exame de hemograma que qualquer laboratório faz sem pedido do médico. Qualquer laboratório que você chegar, que a pessoa chega, se tiver alguma suspeita, esse hemograma é feito na hora e eles dão resultado em 2, 3 horas. Outra coisa, não tomar nenhum medicamento à base de ácido acetil salicílico, porque a dengue hemorrágica ela pode ser contraída através dessa medicação, ácido acetil salicílico, que é aspirina, esse tipo de remédio que contém ácido acetil, entendeu? Então, de preferência, a pessoa não tomar nenhum analgésico se não souber, entendeu? Obrigada pela sua participação, para você ver que, então, que a população ela sabe, né, o que deve fazer, o que tem que ser feito, principalmente para prevenir. Eu acho que todo mundo sabe, né, Tânia, o que deve ser feito para evitar, o que deve ser feito para fazer com que o seu vaso de planta, a sua casa não tenha focos do mosquito, né? O que está faltando, então? Olha, na verdade, é um esforço conjunto. Nós temos o agravante do período também do ano. Em geral, esse período chuvoso também ele favorece, né, a proliferação do vetor do mosquito que transmite a doença. Então, são vários fatores. A temperatura também é um fator a ser considerado, né? O calor também propicia. Então, é uma doença de verão, né? Em geral, os aumentos dos casos também acontecem nessa ocasião. E nós tivemos aí em alguns municípios alguns agravantes no final do ano para cá. A questão dos resíduos ela é muito importante que as pessoas conscientizem e saibam cuidar dos resíduos domiciliares e o poder público também colaborando em recolher de forma adequada esses resíduos e dando destino adequado para eles. Nós temos um problema sério que são pneus que são deixados muitas vezes em locais propícios para o acúmulo de água. Então, é uma série de ações que é necessário fazer para que a gente agora volte a ter novamente o controle da doença, né? Porque a partir de 2010 nós tivemos aí 2 anos com uma redução considerável do número de casos, né? 2011 e 2012 também, e agora a gente já assiste esse aumento considerável do número de casos. Claro que a gente teve a introdução do vírus, mas existem sim alguns outros fatores que colaboram. Dengue é um assunto sério, tem que ser discutido a todo instante. Afinal de contas, como já tem a publicidade pela TV, publicidade até do governo, dengue, gente, ela mata. Então tem que cuidar com certeza. Nós temos mais uma participação ao vivo aqui no Sociedade Questão. Boa noite.
Boa noite. Com quem eu falo? Com Delfino, Fala de onde, Delfino? aqui do setor Mar de Germana Aparecida. A sua participação, a sua pergunta? Sim, sobre o mosquito dengue. Aqui o setor tem muito foco da dengue. Então eu estou assistindo aí, eu queria ver se indicar o pessoal da dengue aqui para corrigir a beira da rua, que é muito sujo. Tá ok, obrigado pela sua participação. Tá aí, né, Tânia? O telespectador reclamando e pedindo para que alguém vá no bairro dele, Madre Germana, né? Verificar a situação. Porque, como você disse, às vezes o problema também não está só dentro da casa das pessoas. Nessa época do ano é tudo mais difícil, então a limpeza tem que ser feita de forma adequada. Isso, né? A limpeza urbana é extremamente importante que haja uma manutenção constante, especialmente nesse período, né? Todo tipo de manutenção necessária para que se evitar qualquer acúmulo de água é extremamente importante que se faça. Bom, Tânia, 5.408 casos até o dia 12 de janeiro, né? Nós estamos no dia 21. O que deve ser feito, o que está se desenhando para ser feito para evitar que esse número aumente ainda mais, enfim, e que hajam causas graves, né, da doença. Exatamente. O Estado, o governo do Estado, através da vigilância em saúde, é o coordenador desse trabalho. Então, na semana passada, o nosso secretário, Dr. Antônio Faleiros, convocou os municípios, os 15 municípios que estão em alto risco para a ocorrência de epidemia, e mais os 25 com médio risco para ocorrência da doença, para estarmos exatamente discutindo, traçando estratégias e o Estado se colocando à disposição desses municípios para auxiliá-los nesse momento. Então, assim, foi um momento de sensibilização, apresentar os casos, né, que cabe ao Estado receber as informações, trabalhar esses dados e reverter isso em informação para os municípios, para que eles possam focar o trabalho onde realmente é importante. Então, a ação do Estado nesse momento tem sido convocar esses gestores e mostrar a necessidade realmente de se enfrentar à situação. É preciso que se trabalhe no combate ao vetor, né? São 2 pontos focais que foram colocados e com muita ênfase, que é o combate do mosquito e também a preparação e a qualificação da assistência para esses pacientes. Conforme nós já dissemos aqui, é extremamente importante esse primeiro atendimento, é preciso que as pessoas procurem, mas é preciso também que o serviço de saúde esteja preparado, os profissionais preparados, para atender esses pacientes, seguindo um protocolo que já existe do Ministério da Saúde, para que se atenda, né, identificando se é uma dengue clássica, se a pessoa já apresenta algum agravante maior, se é um caso realmente muito grave. Então, disso vai depender o encaminhamento para esse paciente, né? Quais sejam os exames que ele deve fazer e o encaminhamento que vai ser dado. Então, as orientações, é muito importante que os profissionais que estão nas unidades de saúde saibam fazer essas orientações, porque muitas vezes a pessoa chega já com sintomas de dengue, e fazem as orientações e esse paciente volta para casa, não é? Para fazer a hidratação, fazer o repouso, conforme for orientado, e ser orientado principalmente que qualquer agravante ou qualquer coisa que se sinta diferente, que retorne à unidade. Existe nesse protocolo também uma determinação para que se garanta o retorno desse paciente pelo menos mais uma vez na unidade de saúde para ver o acompanhamento. Outro trabalho importante é dos agentes comunitários de saúde, da estratégia da saúde da família, né, que é um programa também da saúde, em que esses agentes que fazem as visitas domiciliares, que estejam identificando esses casos, fazendo as orientações e orientando as pessoas a buscarem o serviço de saúde, orientando as pessoas a não se automedicarem, que é uma coisa muito importante, que inclusive o telespectador colocou. Isso é importante reforçar, que as pessoas não façam automedicação, que busque o atendimento médico, porque existem medicamentos que podem complicar o caso do paciente. Então, é preciso que se procure realmente o atendimento médico. Verdade, nós temos mais uma participação ao vivo. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Ricardo. Ricardo, você fala de onde? Eu falo aqui do setor Nova Suíça. Setor Nova Suíça, sua participação?
É o seguinte, a gente tem uma preocupação muito séria, porque na residência a gente limpa, deixa tudo cuidado direitinho, e às vezes as autoridades cobram muito, que o cidadão às vezes não cuida. Mas o maior problema que eu vejo, às vezes, é a questão de vizinhanças. Por exemplo, do meu lado eu tenho um lote vazio já há uns 10 anos. Desde uns 10 anos que sempre é a mesma história. O proprietário não cuida do lote, a prefeitura não cobra, e assim, eu vejo que o pessoal não colabora também. A própria vizinhança, as pessoas que vêm fazer serviço nos prédios, aí atiram todo tipo de coisa que acumulam água. E não é feito um trabalho de limpeza desse lote. A própria prefeitura, eu vejo que não está havendo uma roçagem. Então, assim, eu vejo muitas vezes o trabalho importante do pessoal realmente fazer o serviço nas casas, mas eu vejo que não resolve, porque os lotes estão aí como focos e, assim, infelizmente, a maioria da população não tem consciência mesmo. Eu não sei, talvez faria um trabalho em conjunto, né? Não só as autoridades fazendo o serviço deles, limpando os lotes, multando, cobrando, e também, ao mesmo tempo, um trabalho de conscientização da proximidade, né? Ou mesmo da população. Eu não sei, talvez teve uma época, muitos anos atrás, que houve uma campanha do Sugismundo. Infelizmente, isso a gente vê muito no nosso país, que não tem educação, que as pessoas atiram tudo nas ruas. Tá ótimo, obrigada, Ricardo, pela sua participação. Você pode entrar em contato com a prefeitura, né, de Goiânia, para avisar, para falar sobre esse lote que está do lado da sua casa e que o proprietário abandonou, que eles vão fazer essa limpeza, essa roçagem, e isso vai ser cobrado do proprietário. De qualquer forma, vai ser cobrado deles. Aí a gente é aquela coisa, né, que quando pesa no bolso é que muitas vezes o brasileiro acorda para muita coisa, né? Bom, Tânia, essa questão da dengue, a gente já falou sobre essa prevenção e tudo que deve ser feito a partir de agora. A gente tem casos graves, algum óbito em decorrência dessa doença ou ainda não? Com relação aos óbitos, nós temos em 2013 6 óbitos ainda em investigação. Eles não estão confirmados, mas são suspeitos. São 6 municípios diferentes, um em Goiânia e os outros em cidades do interior. Mas a questão do óbito ela é extremamente importante, que é outra preocupação para nós, porque houve um aumento considerável do número de óbitos, né? Então, esse é um outro problema. No ano passado, nós tivemos 36 óbitos confirmados, mas ainda temos 29 em investigação. Então, é uma situação grave. Dos 36 óbitos confirmados, 32 estão na região metropolitana de Goiânia, 25 deles em Goiânia. Então, é uma situação grave. Foi uma avaliação também que nós fizemos, e a gente considera, na investigação de óbitos, foram apontadas algumas causas, e essas causas apontam para falhas no serviço de saúde, no atendimento às pessoas. Então, o reforço com relação aos gestores municipais, prefeitos, secretários de saúde, é para que reforcem a questão do atendimento das unidades básicas. Os profissionais têm que estar atentos e preparados para fazer esse atendimento, para a gente evitar os casos graves e os óbitos. Tem mais uma participação. Alô, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, com quem eu falo? Com o João Vieira. João, você fala de onde? Lá do Jardim Maranata. Em Aparecida de Goiânia. Qual a sua participação? É o seguinte, esse moço aí tá falando um negócio aí do lote vazio. Lá onde eu moro, no setor lá o mato é muito alto. Até pneu, vaso jogado nos lotes vagos, lá eles fazem isso. Então o pessoal da saúde, que é da dengue, eles vai direto lá, faz o trabalho deles. Mas só que eles fazem o trabalho deles num lugar mais limpo, porque eles, coitado, não vai entrando naquele mato, aquele matagal, né? Então eu acho assim, que tem que pôr o pessoal, igual esse rapaz falou, limpar os lotes, que tá vazio,
pelo menos roçar, para eles poderem entrar lá, para ter condição de matar a dengue, porque senão, do jeito que está, eles não vão conseguir matar. Ótimo. Tânia, essa questão da prevenção, né? Essas estratégias vêm do Estado, mas os municípios têm que aplicá-las, né? Claro. Exatamente. Vai ser intensificado a questão do combate ao mosquito já adulto ou só os focos? Como é que vai ser a partir de agora? Não, na verdade, o que acontece? Os municípios, cabe aos municípios as ações de combate ao vetor. Né? O Estado, ele entra com uma complementação, aquilo que as pessoas conhecem como fumacê, que é a bomba pesada, ela é uma atribuição do Estado. Então, aquelas bombas pertencem ao Estado, todos os insumos necessários, né? O Estado é que disponibiliza para os municípios. E também é importante dizer que esse trabalho dos agentes com as bombas costais, ele é muito importante, porque essas bombas, as pessoas entram exatamente onde está o foco. A bomba pesada, realmente, ela é para aqueles casos assim, quando a infestação é muito grande, né, existem critérios para se usar aquelas bombas, mas para vocês terem uma ideia, em Goiânia, nesse ano, nós começamos em novembro a utilização já da bomba pesada. Então, já está sendo feito esse trabalho. O que precisa, sim, é aquilo que eu disse no início, é manter o número adequado de agentes, não é? Para fazer esse trabalho, para fazer esse bloqueio. Existe, além das bombas costais que aplicam o inseticida, existe também todo um tratamento com relação às larvas, né? Existe também um larvicida que faz parte também do protocolo de trabalho, que também é feito pelos agentes. Então, os agentes, além de identificar e tentar eliminar esses focos, nas residências, em alguns ambientes de trabalho e mesmo fora, e fazem todo o trabalho também de conscientização das pessoas. Mas assim, há quanto tempo nós convivemos com a dengue no nosso estado, não é? E parece que a gente vê que algumas pessoas realmente não levam a sério. Infelizmente, o que a gente tem visto pelo levantamento dos agentes que trabalham, que o maior número de focos ainda está dentro de casa. Então, as pessoas ainda, por mais que façam, ainda precisam fazer um pouco mais. Então, a gente vê que muitas pessoas fazem o trabalho, mas que muitas estão deixando de fazer. A questão dos imóveis fechados, que dificultam o acesso também. Alguns municípios, como Goiânia, já têm um trabalho muito sério com isso, inclusive com licença, com judicial, inclusive, para poder entrar nessas residências e locais para estar eliminando esses focos. Então, existe todo um trabalho, todo um esforço também do poder público. Existe, sim, também o envolvimento de muitas pessoas que levam a sério, porque a dengue é uma doença perigosa, não é uma virose qualquer. A gente não pode, de forma nenhuma, banalizar essa doença. É uma doença grave, né? É uma doença que pode ser fatal. Então, é preciso que as pessoas conscientizem e que todos se envolvam. Não é uma batalha impossível de se vencer, né? A exemplo de outros estados, Goiás também já superou uma epidemia em outro tempo. Então, assim, é preciso que a gente realmente insista em fazer as ações de prevenção. Tá ótimo. Então, sempre algumas pessoas acham, a maioria das pessoas acha que acontece com o vizinho, mas não acontece com ele, né? Então, pode acontecer com qualquer pessoa. Então, você pode ser, né, um agente para evitar esses focos no seu trabalho, na sua casa, principalmente, e ajudando um pouquinho cada um, né? A gente consegue evitar que isso piore ainda mais. Obrigada, Tânia, pela sua presença. Eu que agradeço. Sociedade de Questão volta daqui a pouco com mais informações para você aqui na Fonte TV. Obrigado pelo carinho da sua audiência, sua companhia. E eu quero incentivar você a ligar mais uma vez, 3220-1617, para concorrer a uma linda TV Full HD 32 polegadas da Panasonic, que pode ficar linda na tua casa. Olha para você na tua tela. Responda a nossa pergunta simples. Você acha que com as novas regras a lei seca vai realmente funcionar? Sim ou não? 3220-1617 para você participar aqui do Sociedade em Questão pela Fonte TV.
Mais uma notícia para você ligado com a gente. Olha, no último dia 5, um ataque a um casal com uma bomba caseira em Anápolis, município que fica a 55 quilômetros da capital, chocou o Brasil. Uma jovem de 19 anos e um namorado de 20 sofreram queimaduras graves. O caso está sendo investigado pela polícia de Anápolis e daqui a pouco nós vamos trazer um vídeo para você trazendo mais informações. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o psicólogo Watson Arantes Gama, que está com a gente aqui nessa noite. Watson, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. E também vamos entrevistar a doutora Fabiana Mancuso, ela que é delegada titular da Delegacia da Mulher de Goiânia. Doutora, boa noite para a senhora também. Boa noite. Bom, a gente, infelizmente, a gente tem visto muitos casos, esse foi o último, Robson, que a gente viu, pelo menos aqui no nosso estado, dessa violência contra a mulher e esses crimes passionais que acontecem a todo momento, no Brasil inteiro. Por que isso acontece, Watson? A gente está numa época em que parece que a vida está muito banal, está muito banalizada. Mas esses crimes de relacionamentos, esses crimes passionais em que o companheiro não aceita o término do namoro, parece que está muito frequente, não é? Na verdade, esse tipo de crime sempre aconteceu. Obviamente, hoje a mídia está mais próximo, trazendo isso mais próximo para a gente. O que acontece? Quando o indivíduo ele não consegue amar realmente o outro, porque o amor tem que ser de liberdade, o amor tem que ser de respeito. Então, são indivíduos que realmente são indivíduos egoístas, egocêntricos, que quer que a pessoa que ele está ali relacionando seja como ele quer. E aí, se não for, aí acontece, é como se fosse propriedade. A pessoa é como se fosse propriedade desse sujeito. E aí esse sujeito, ele acha que é dono daquele objeto, no caso aí a mulher, e aí faz esse tipo de atitudes. E até muito tempo atrás, a doutora pode falar até melhor, a sociedade às vezes aceitava essa questão de crime passional para lavar a honra. Então é interessante essa reflexão, porque nós não somos donos de ninguém. O amor, ele liberta, o amor é muito, na verdade, até Coríntios fala isso, O amor, ele não faz a maldade, mas ele enaltece o outro. Então é isso que é importante. Bom, agora, doutora, esses crimes aqui em Goiás, eles têm sido frequentes? A senhora titular da Delegacia da Mulher, vê isso sempre, Nós registramos no ano passado 3.200 ocorrências de violência doméstica. Violência doméstica, crimes de lesões corporais leves, lesões corporais de natureza grave, tentativa de homicídio, ameaça, injúria. A maioria dos delitos registrados são de lesões corporais de natureza leve, ameaça e injúria. Delitos que, se não denunciados pela mulher na primeira oportunidade, tendem a se agravar e, infelizmente, podem chegar ao delito passional de homicídio. Agora, doutora, esse número ele tem crescido, ele tem se estabilizado? Como é que acontece esse tipo de situação? Porque mais de 3.000, eu acredito que seja um número muito alto de agressão à mulher. No ano de 2011, nós tivemos um pouco mais de ocorrência. Como esse ano de 2012 foi um ano atípico, pelas nossas paralisações, pela paralisação da Polícia Civil, nós tivemos um pouco menos. Mas a tendência é que as mulheres registrem mais ocorrências. Por quê? Porque hoje a Lei Maria da Penha ampara essa mulher, garante que a mulher vá à delegacia, ou seja, nós queremos que a mulher denuncie, nós queremos que a mulher cesse esse ciclo de violência que ela vive e que ela compareça à delegacia para que nós possamos fazer o procedimento cabível. Agora, você estava querendo falar alguma coisa, Watson? Na verdade, eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão, porque muitas mulheres, quer dizer, é uma questão cultural, da mulher ser subjugada pelo homem. E a partir do momento em que essa mulher ela é esclarecida da Lei Maria da Penha e que ela percebe que ela tem o poder dentro dela e tem o Estado para amparar, elas falam. Por isso que aí tem um aumento. Mas, na verdade, as mulheres aí que sofrem de dependência emocional, no caso, os homens, eles querem ela como objeto. E muitas mulheres ficam nessa dependência, achando que o homem vai mudar,
né, que tudo vai ocorrer, porque agora foi porque ele ficou nervoso, porque lá no trabalho, essas coisas todas, bebeu um pouco, mas na verdade... Ele é uma pessoa boa. Ela acha, ela sempre vai falar, não, ele é uma pessoa boa, aconteceu isso, olha, ficou estressado no trabalho, e a mulher que está me vendo aqui, olha, denuncie, né, você tem um poder dentro de você é capaz, não deixa nenhum homem fazer isso. Agora eu quero falar mais sobre esse assunto, mas antes a gente vai então ver esse exemplo para a gente conversar melhor sobre isso. Lá em Anápolis, um casal, né, foi atingido com uma bomba caseira dentro do carro, que fez com que isso tomasse uma proporção muito grave neles. Eles tiveram queimaduras muito graves pelo corpo. Vamos ver como é que está essa investigação e como é que está esse caso. Indignação e esperança são esses os sentimentos expressados pelas famílias das vítimas 16 dias após o atentado. Indignados com tamanha crueldade contra 2 jovens e esperançosos com a recuperação do casal. Um tipo de coisa desse nunca passou pela cabeça da gente que aconteceria algum dia na família da gente. Porque somos todo mundo da família de paz, de bem, graças a Deus. E a gente não esperava isso. Mas infelizmente aconteceu, agora a gente está aí com fé em Deus e já estamos saindo dessa já. Se Deus quiser, logo está tudo bem. Sentimento de impotência, de insegurança, né? Mas no mundo de hoje, nós temos que mais recorrer a Deus, para que Deus conforte cada um da família e nos dê a vitória, né? E eu tenho certeza que Deus vai nos dar a vitória na hora certa. Thaís Mendes, de 19 anos, e o namorado Guilherme Almeida, de 20, tiveram queimaduras de 2º e 3º graus após serem vítimas de um ataque de bomba caseira. Imagens de câmeras de segurança do centro de Anápolis mostram o momento em que um homem de bicicleta lança um artefato dentro do carro do casal. Thaís teve 42% do corpo queimado e Guilherme 32%. O casal continua internado na UTI do Hospital de Queimaduras de Anápolis. Aqui, Thaís já passou por 3 cirurgias e Guilherme até então realizou apenas a primeira. Segundo os médicos, ainda serão necessárias várias outras intervenções. Eles falou que logo a gente chega aí e vai encontrar eles no quarto já, mas não marcaram o dia também. Não. A Polícia Civil... ela já ouviu cerca de 20 pessoas a respeito desses fatos, já ouviu também todas as pessoas investigadas, todos os possíveis suspeitos, e continua dando prosseguimento às linhas de investigações. Já analisamos todas as pessoas que poderiam ter motivação com a prática desse delito, já requisitamos várias perícias, apreendemos vários objetos e agora estamos dando prosseguimento a essa investigação com essas linhas de motivações que poderiam ocorrer. A Polícia Civil de Anápolis trabalha com 3 principais linhas de investigação: as vítimas, 22 testemunhas e 4 suspeitos do crime já foram ouvidos. Entre eles, o ex-namorado de Thaís e 2 amigos dele e um homem que teve uma briga com Guilherme dias antes do ataque. Chegou ao nosso conhecimento a possibilidade de um crime passional, sabe que foi inclusive muito divulgado pela imprensa. O que passamos a investigar esse fato? Chegou ao conhecimento da Polícia Judiciária também que uma outra pessoa entrou em agressões físicas com uma das vítimas, inclusive gerando agressões ao rosto dele, sabe, em uma outra oportunidade anterior a este fato, e que poderia também ter interesse nesse fato. Gerou uma segunda linha de investigação e temos uma terceira linha de investigação que, para o êxito do nosso trabalho, não estamos divulgando. Um notebook e 3 computadores foram apreendidos. 2 pacotes de pregos recolhidos na casa do ex-namorado de Thaís estão passando por perícias. A gente sabe que é natural, na residência de uma pessoa, ter prego, principalmente naquela situação em que presenciei reforma do imóvel. Motivo pelo qual a Polícia Civil não pode falar, antecipar essa previsão e já dizer que sim, que aqueles pregos são os mesmos que estão. Dependemos de uma perícia para verificar isto, o que já foi requisitado. As famílias das vítimas não têm suspeitas da autoria do crime e preferem confiar na justiça. Foi um acontecimento para lá, a gente não sabe como que
que andava, se ele estava sendo ameaçado ou alguma coisa assim, que ele nunca nos comunicou. Eu acredito na nossa justiça. Os policiais daqui são bons também, eu acredito neles. Devagarzinho tudo se resolve as coisas. Com o tempo, nada que o tempo para dar tempo ao tempo, só esperar que acontece. A polícia oferece recompensa por informações sobre a autoria do crime que podem ser passadas pelo telefone 62 3317 5629. 3 denúncias já estão sendo investigadas. Nos ajude, nos auxilie nesse trabalho, sabe? Quem não memorizou o número pode ligar também no 197, que é o telefone geral da Polícia Civil. Estamos recebendo todas as denúncias e estamos dando atenção devida a essas denúncias. Estamos indo até o local do fato, estamos investigando com a maior cautela possível. O que a gente pede para a população é que não faça trote. Não faça trote, que inclusive isso constitui um ato ilícito. Não faça isso, colabore, na verdade, com o trabalho da Polícia Civil. Quem tiver conhecimento, ligue para a gente, 197, e que estaremos investigando. Bom, foi um crime que chocou todo mundo até agora, sem resposta. Como o delegado disse, 3 linhas de investigação. Uma situação, como delegado, doutora, difícil, né, de resolver, né? Sem dúvida, né? Por isso que está sendo investigado com a maior cautela possível. E você vê que o delegado está buscando também auxílio da população, que se alguém tiver algum conhecimento de qualquer, por menor possível que seja a informação, que repasse para que a gente também investigue. Agora, doutora, a senhora estava falando até anteriormente, enquanto a gente estava vendo a matéria, que a maioria dessas ocorrências que são levadas até a delegacia da mulher é porque o homem estava inconformado com o término. A maioria é isso. Infelizmente, a maioria das nossas ocorrências é pelo término do relacionamento, né? Então, o homem inconformado com aquela separação, ele busca ameaçar a mulher, ele busca agredir, né? E, infelizmente, essas agressões, se não denunciadas, por isso que a gente pede muito que denuncie, elas podem se tornar mais graves, né? Então, a gente pede mesmo que a mulher tome coragem, porque por que a mulher demora tanto para ela tomar essa iniciativa, né? A gente analisa muito por medo do agressor, muitas vezes ainda por vergonha, que nós mulheres ainda temos muita vergonha de admitir o fracasso daquela relação, e por conta dos filhos, né? Porque às vezes tem muitos filhos, aquele homem é o arrimo da família, então muitas são os motivos que levam a mulher a continuar naquela relação, porque muitos de nós ainda julgam as mulheres, mas por quê? Nossa, minha vizinha apanha, mas continua, o outro dia está lá com o marido. Ninguém sabe o que realmente aquela mulher passa para que ela tome aquela decisão. Por isso que a gente pede, nós estamos lá para auxiliar, para ajudar, para encaminhar. Se houver necessidade da mulher sair de casa, a gente vai encaminhar para o local seguro e vai tomar as providências para que aquelas agressões sejam cessadas. Agora, bom até... Pegando o gancho do que a senhora falou, hoje o Estado tem condições de dar essa proteção para a mulher que procura denunciar? Quando nós percebemos que a mulher realmente ela sofre perigo, né, aquele iminente perigo de algo maior acontecer, ou nós encaminhamos para o CEVAM, que é o Centro de Valorização da Mulher, ou senão nós encaminhamos em casos extremos a proteção à testemunha. Né? Porque tem casos onde nós realmente entendemos que aquela mulher corre risco de vida. A doutora Fabiana falou um pouquinho sobre a situação da mulher. Agora eu quero perguntar para o Vadson, né? O que leva um homem a cometer, por exemplo, um caso como esse de Anápolis, tal homicídio? Eu posso dizer isso, porque realmente ele tinha a intenção de matar ela. Né? Agora a questão é o seguinte, seria o ciúmes? O que seria isso, Vadson? Olha, na verdade é o ciúme, e é importante a gente saber a história desse sujeito, porque a gente viu o ato. Né? Como ela disse, o que acontece com essa mulher que deixa ser subjugada por esse sujeito? É o que eu disse também da dependência não só financeira, como a dependência emocional. E aí cada caso é um caso. Neste caso desse indivíduo, é um indivíduo que é desprovido realmente de uma culpa. A gente não tem o perfil dele aqui para dizer que só foi o ciúme ou se foi uma questão de psicopatia, mas tem tudo, aparentemente, está envolvido aí a questão do ciúme. Então é um sujeito que realmente olha para si só
ele quer que realmente as coisas aconteçam do jeito que ele deseja. Agora, é importante dizer que a pessoa tem o direito de não me querer. Seria um egoísmo? Né? É um egoísmo, mais do que isso, né? É uma patologia mesmo, né? Porque o egoísmo, às vezes a gente tem um aqui e outro ali, mas é um sujeito que realmente olha só ele mesmo e que o outro não tem valor nenhum. E ele acredita que a outra pessoa, sem ele, né, não sobrevive também. Porque tem esse tipo de caso também. As pessoas acham que sem a presença dele, aquela pessoa não vai sobreviver e que tudo está gerado, né, tá em torno da vida daquele sujeito. Então é um sujeito que realmente é doente, a gente é psicólogo também, tem outro lado. O que é que levou esse sujeito a fazer isso? Né? Então a gente tem que, a pessoa que aí, às vezes a gente tem muito telespectador, que às vezes tem um ciúme doentio e que também tem que procurar ajuda. Então se de repente você que tem esse ciúme doentio e que está vendo coisa onde não existe, onde as pessoas falam que, olha, não está acontecendo isso, e você insiste que a pessoa está te traindo ou está fazendo isso, você precisa de ajuda. Então tem os dois lados, né? Os dois lados, tanto que ali na delegacia, essa questão do indivíduo que é agressor, ele também tem que ser cuidado. Certo, realmente é um caso que tem que ser cuidado aí, né? Ter um cuidado minucioso em relação a todo esse processo. Nós temos a participação de um telespectador. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Cristiano. Cristiano, você fala de onde? Aqui do Setor União. Setor União. Sua pergunta, sua participação? Eu quero só dar exemplificar que enquanto não mudar as leis, tudo assim, quando tem essas pautas aí no programa de vocês, chamam psicólogos, delegados, mas só que é o seguinte, enquanto que não mudar as leis e as leis forem mais rígidas, ou seja, punir exemplarmente o agressor, tanto da mulher ou a mulher que agride também o homem, isso acontece bastante, nada vai mudar. Esse negócio do homem agredir a mulher, por exemplo, se eu agredir agora a minha mulher, eu pôr ela dentro do meu carro e for até uma delegacia e ela chegar lá na delegacia e falar, ele me agrediu, ele está lá fora. Eles não é capaz de ir lá me prender, me pôr lá no CEPAG ou deixar eu preso. Não existe um agressor, segundo uma pesquisa que teve desde quando iniciou a Lei Maria da Penha, não existe um agressor de mulher na cadeia. Você não vê, se você pegar todos os presos hoje do CEPAG, você não vê um agressor de mulher preso. Ou seja, faz uma avaliação e fala pro camarada que ele tem que ficar a 100 a 200 metros da pessoa. Eu nunca vi isso na minha vida, entendeu? Então, ou seja, enquanto não deixou o camarada lá preso, ou ele pagar uma indenização, agrediu, deixou a mulher roxa, a indenização de, digamos, coloca um valor, 50 mil, 80 mil, 100 mil de indenização, porque ela foi agredida, tanto fisicamente como moralmente. Se você não tem, você vai ficar preso enquanto você não arrumar esse dinheiro. Então, ou seja, infelizmente no Brasil é assim, e enquanto que os parlamentares colocar essa lei frouxa e o executivo não executa exemplarmente como deveria ser puni-lo, jamais isso vai mudar. Se você pegar uma pessoa... Tá ótimo, obrigada pela sua participação. Agora a gente vai falar com a autoridade no assunto, né, doutora? A gente vê a opinião do telespectador. Isso procede ou não? De forma nenhuma. Lei Maria da Penha, ela é muito severa com o agressor. Ela veio realmente na tentativa de coibir a violência doméstica. Só o ano passado nós fizemos mais de 500 autos de prisão em flagrante, né? Hoje na minha delegacia eu tenho 12 presos em flagrante, além dos presos com mandado de prisão preventiva, porque aquele agressor que ele é preso em flagrante ou que em desfavor dele é feito um inquérito policial e as medidas protetivas de urgência, quando ele descumpre essas medidas protetivas, o juiz pode decretar a sua prisão. Então, hoje, se você agredir sua esposa e alguém intervir, chamar a polícia militar, e essa mulher estiver realmente agredida, nós autuamos em flagrante, né, delito. E se o caso for o inverso, né, se a mulher ameaçar ou agredir o marido, o procedimento policial é totalmente diferente.
Então, nós tratamos homens e mulheres em situações idênticas de forma diferente. Por quê? Porque dentro da relação doméstica, dentro da relação familiar, a mulher é a parte mais vulnerável. Então, a mulher é que tem que ser protegida. Então, se a mulher ameaça o marido, eu vou te matar se eu te ver com outra, em desfavor dela é feito um termo circunstancial de ocorrência. Se o marido ameaçar a mulher, em desfavor dele é feito um auto de prisão em flagrante, se for caso de prisão em flagrante, ou um inquérito policial. E o inquérito policial gera antecedentes criminais, ele vira processo judicial e vai ter uma condenação. Agora, eu acho que ele quis dizer também a respeito dessa questão dele ficar preso, né? Porque a gente sabe que existe essa questão da polícia prender e muitas vezes ele não ficar o tempo que às vezes as pessoas acham que deveria ser necessário de ficar preso, né? Infelizmente, ninguém fica preso indefinidamente, né? Então, os autos de prisão as prisões em flagrantes nós efetuamos, dependendo dos delitos, nós podemos arbitrar a fiança. Aquela fiança arbitrada é de acordo com o fato praticado e o que a pessoa recebe, o que a pessoa ganha economicamente, né? Se ele paga a fiança, é óbvio que ele vai sair. Se houver uma reincidência, nós já vamos deixar de arbitrar a fiança. Se ele não tiver condição do pagamento da fiança, é óbvio que o juiz vai analisar se vai conceder liberdade provisória ou não. Isso é lei, né? Isso é um direito também do acusado. Né? Então, infelizmente, não há como ficar preso por prazos indeterminados. Qual é a pena hoje? Depende do delito. A agressão é de até 3 anos de detenção. O Watson, uma pergunta para você até interessante, eu acredito que muita gente já se fez essa pergunta. O medo de perder quem você ama pode levar, por exemplo, a situação da mulher a ser dependente do marido, mesmo sendo espancada, sendo agredida? O que passa na cabeça de uma pessoa como essa? Com certeza. As pessoas às vezes ficam numa relação, mesmo numa relação doentia, achando com medo da solidão. É tanto que no próprio consultório a gente escuta muitas mulheres que são subjugadas não só na questão de espancamento, mas de humilhação, e aí elas pensam, mas eu vou ficar sozinho, como é que eu vou criar meus filhos? Essa sociedade nossa é uma sociedade que cobra ainda, né, da mulher que é sozinha. Então essa mulher, ela sofre muito nesse sentido, porque ela acha que ela teve uma criação às vezes rígida, em que um pai e uma mãe muito austero, e essa questão do casamento para a vida inteira. Então ele segura esse casamento em nome, às vezes, de uma determinada fé religiosa, e aí acha que tem que ser servil, tem que estar o tempo inteiro ali sendo subjugada, acha que é assim. Porque, na verdade, a relação entre um homem e uma mulher tem que ter equidade. Não é maior ou menor, é equidade. A mulher, ela é frágil, né? O homem também tem suas fragilidades, então tem que ter ali a equidade. A mulher não tem que ser maior ou o homem maior. Tem que ter essa equidade, porque o amor é isso, o amor é construído. A partir do momento em que eu consigo estar junto com a pessoa que eu amo, ser companheira ou ser companheiro, respeitar o dia a dia, respeitar a individualidade, que é importante isso numa relação. Às vezes eu sou flamenguista e a outra pessoa, ela é vascaína, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Vai fazer o quê? Não é assim? Então eu não tenho que querer que o outro seja flamenguista, entendeu? Agora você falando a respeito dessa questão de que existem muitas famílias, muitas mulheres que têm aquela ideia que é muitas vezes colocada pelos pais, não, você casou, tem que ficar casada, né? É até o final, aguentando o que tiver que aguentar. Me fez lembrar, eu acho que todo mundo sabe, foi um caso que chocou muito aqui em Goiânia, o caso da bancária Micheline. Isso. Que foi morta pelo marido, contratou dois homens para matá-la, né? Colocaram fogo no carro, enfim, foi uma morte terrível, né? Um caso que chocou a todos. E ela foi essa questão, o que aconteceu com ela, né? Ela já estava num relacionamento que o homem era violento, não estava bem no relacionamento, se separou. Mas por causa de pressão da família e psicológica mesmo, não posso acabar com isso, voltou. E foi o voltar e depois separar de novo que fez com que o cara, né, chegasse, e a gente não sabe o que passava também na cabeça dele, né?
todos os 3 estão presos, graças a Deus, e estão cumprindo a sua pena. Né? E as mulheres, nós, né, mulheres, temos, a gente fica dando desculpa. Para a pessoa, né? Mas doutora, a pessoa está agredida, não, mas ele é bom, mas é só quando bebe, mas quando ele bebe, todo dia. Né? Então, assim, ele é bom pai, ele é bom marido, mas quando ele bebe, ele me agride. Então, nós mulheres temos, isso é nosso. Dá desculpa pela pessoa, que nem a pessoa pede desculpa mesmo, a gente dá desculpa por ela mesma. E a gente perpetua a violência, por quê? Porque a gente quer que aquele relacionamento dê certo. Então a gente perdoa hoje, perdoa amanhã, ele fica bom, depois ele volta a agredir, mas eu perdoo. Por quê? Porque a gente sempre dá desculpa e às vezes se coloca na posição que às vezes aquilo aconteceu porque nós provocamos. Então, eu sei que ele não gosta que eu faço isso, então na hora que ele chega em casa, eu já evito de fazer aquilo, já evito de falar alto, já evito de assistir televisão. Por quê? Porque a gente quer se manter naquela relação. E, infelizmente, isso vai gerando cada vez mais violência. E isso é uma questão cultural. E aí a gente vai em Erich Fromm, que ele fala sobre essa questão do afeto. Então, culturalmente, a mulher, ela é para servir o seu homem. Né? E aí, de repente, hoje a mulher, ela não é mais a mulher que só ficava com a educação. E o homem não é mais só o provedor. Porque antes era assim, a mulher cuidava da educação e o homem. Hoje a mulher, ela trabalha, ela é esposa, ela cuida. E chega esse marido que acha que é o mandatário de tudo isso e ela fica o quê? Insegura, porque normalmente são mulheres que não estão ali com a independência financeira, entendeu? E aí ela sofre e ela vai justificar, não, mas eu fiz isso, ele me bateu porque ele gosta do peito do frango, eu não fiz do jeito que ele gostava, não é assim? Então elas dão essas desculpas, por quê? Por causa da autoestima dessa mulher. Então, essas mulheres que estão aí, que estão sendo agredidas, né, elas têm que confiar nelas, mas a autoestima ninguém dá para ninguém. É a gente que tem que buscar dentro da gente esse poder e não aceitar que ninguém invada a gente. E não só invadir na questão corporal e física, mas também de ser subjugada, de ser humilhada. As pessoas têm que tomar muito cuidado. Tá ótimo. Queria agradecer muito a presença de vocês. É tão pouco tempo, né, pra gente falar. Vamos tentar abordar mais esse assunto de novo e a gente poder conversar mais. Obrigada, Adson, pela presença, viu? Obrigado. Obrigada, doutora. Nós que agradecemos. Exatamente, o Sociedade em Questão volta já com mais informações para você aqui na Fonte TV. E mais uma vez eu quero incentivar você a ligar. Se você não pegou o seu telefone, ligue. Se você ligou, ligue novamente. Quanto mais ligar, mais chance tem de ganhar para concorrer a essa linda TV que aparece na tua tela, Panasonic, 32 polegadas de LED. E o sorteio vai ser no dia 28 de janeiro. Olha o telefone na tela, 3220-1617. Responda, você acha que com as novas regras a lei seca vai realmente funcionar? Sim ou não? A sua participação vale essa TV maravilhosa que pode enfeitar ainda mais a tua sala. E sobre este assunto, uma decisão da Justiça endurece a pena de quem atropela e mata um pedestre enquanto fala ao celular. Um infrator agora poderá ser condenado como quem mata intencionalmente. Não é difícil flagrar motoristas usando o telefone celular enquanto dirigem. A infração, ignorada nas ruas de todo o Brasil, agora poderá dar cadeia em caso de acidente. Uma decisão inédita do Tribunal Regional Federal em Brasília condenou Márcio Scaff por homicídio doloso ou intencional. Em 2006, ele atropelou e matou uma policial rodoviária militar em Ananindeua, no Pará, enquanto falava ao celular. Qualquer desvio de atenção pode dar lugar a um capotamento, uma batida. Consta da denúncia que o motorista estava visivelmente embriagado. Se for confirmada a condenação, ele pode pegar até 20 anos de prisão. Dados do Ministério da Saúde mostram que entre 2000 e 2008, 300 mil brasileiros morreram em acidentes de trânsito. Não há uma estatística sobre quantos falavam ao celular.
mas cresce a cada ano o número de multas por causa da infração, que é considerada média, custa R$ 80, mais a perda de 4 pontos na carteira. Um estudo da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, mostra que bastam 3 segundos de desatenção para que dobrem as chances de errar o que se está fazendo, tempo suficiente para se envolver num acidente de trânsito. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, desde o toque inicial do aparelho celular, o motorista desvia a atenção no mínimo 4 segundos. Esta psicóloga estudou o assunto e concluiu que quem dirige falando ao celular tem a mesma probabilidade de provocar um acidente do que quem está bêbado ao volante. O comportamento do motorista, se você olhar de fora, de alguém que está alcoolizado, é meio que zigue-zaguear na pista. Quem usa o celular se comporta da mesma maneira. Bom, então, para falar sobre esse assunto, nós estamos com o Dr. Valdir Soares, ele é delegado da Delegacia de Trânsito aqui de Goiânia. Boa noite, doutor, seja bem-vindo. Boa noite, Mariana, boa noite, Robson, boa noite a todos que nos assistem. Obrigado mais uma vez por esse espaço para discutir um fato tão importante, né, para a sociedade, considerando que envolve vidas, né? Como é que o senhor viu essa decisão? Essa decisão para nós é mais uma ferramenta que a gente tem no nosso entendimento mais duro que nós conseguimos em Goiás. E esse entendimento mais duro, Mariana e Robson, né, tem feito nos 2 últimos anos nós alcançarmos uma redução no número de mortes. De 350 em 2010, esse ano nós chegamos a 265 mortes. São números altos ainda, mas a gente conseguiu uma redução gradativa. Nenhum estado do país conseguiu isso. Então, esse entendimento de que o motorista que está ao celular e mata uma pessoa, fazer o indiciamento ou a prisão dele por dolo eventual, levá-lo a um tribunal de júri, né, sem dúvida para nós é mais uma ferramenta, como foi a ferramenta agora permitindo que a utilização de provas testemunhais apenas no caso da embriaguez. Então, mais uma prova material, né? Certo. Agora, doutor Valdir, referente a esse assunto, o senhor poderia trazer para a gente assim, quais são os riscos diretos que uma pessoa tem ao dirigir falando ao celular? É muito simples, né? É possível, até brincando, é possível assoviar e chupar cana ao mesmo tempo? Não é possível você fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Se você descuidar 1 segundo da sua atenção que você está no veículo, você vai perder o controle. E esse veículo passa de um objeto de lazer, de um objeto de levar você ao trabalho, para ser uma arma. E essa arma é violenta, ela mata. Ela sai de 0 e vai a 240, 280, 300 quilômetros. Né? E o impacto de um veículo, ao atingir uma pessoa ou um outro veículo, sem dúvida pode causar a morte de outra pessoa. Então a gente deixa isso muito atento às pessoas. A gente estava comentando em off aqui, você pode ver que as pessoas que normalmente estão atrapalhadas no trânsito ou estão atrapalhando o trânsito, ou está no celular, ou está mexendo no aparelho de som, ou está com um cigarro na mão. Hoje não é proibido, não existe multa para quem está fumando, mas no meu entendimento deveria ter também. Porque são condutas que atrapalham. Não é possível você fazer 2 coisas ao mesmo tempo. O trânsito, né, ele puxa uma atenção especial e total, porque em poucos segundos você pode cair numa pirambeira, você pode bater em outro carro. Então isso que a gente deixa bem claro. E aqui em Goiânia, esses casos têm sido recorrentes, ou seja, de pessoas... Parece que não existe lei para isso, né? Porque todo lugar que a gente vê tem alguém, pelo menos uns 2 ou 3 no seu redor ali no semáforo parado, que está falando no celular. Na verdade, o que eu considero é que as multas administrativas são muito pequenas, né? São baixíssimas as multas. Uma sugestão que eu tenho é que os deputados federais, senadores, aumentem o valor da multa, R$1.000, R$2.000, para quem estiver falando ao telefone, porque eu acredito que apenas mexendo no bolso do motorista se eduque, então mexendo no bolso dele. Então é uma das nossas sugestões. Uma outra sugestão seria proporcionar aos outros motoristas, através de filmagens, fotografias, que são as provas permitidas, né, que filmassem
e depois se encaminhasse a um órgão de trânsito para que esses motoristas sejam multados. Que é aquele que obter a foto ter um desconto no IPVA ou num determinado imposto. Incentivar, né, que o próprio cidadão fiscalize aquele que está errado, porque isso tem levado a mortes. Dizer que aqui em Goiás nós temos um entendimento diferenciado, né? Nós temos sido duro, o motorista sem habilitação que mata, nós temos autuado por dolo eventual. No caso da embriaguez, nós temos autuado por dolo eventual, motorista em alta velocidade, que atropela na faixa de pedestre. Então nós temos tido uma linha dura e isso, sem dúvida, tem trazido resultados importantes, né, na redução do número de mortes em nossa capital. Agora, referente ainda a esse assunto, doutor Valdir, é notório, como a Mariana mesmo disse, né? A gente está no trânsito, vê o pessoal falando no celular, ficam à vontade. Agora, para a pessoa que é pega falando ao celular, pela MT ou pela polícia, o órgão, o fiscal de trânsito no geral, qual que é a penalidade que ela possui hoje? É uma infração administrativa, é uma multa, somente uma multa. É uma multa leve, né? E infelizmente não dá nada. O que o delegado vai poder considerar nestes casos, em Goiás nós não temos nenhum caso semelhante a esse que foi mostrado na reportagem momentos antes. Não houve nenhum caso onde nós tivéssemos tido um indiciamento de um motorista que tivesse matado uma pessoa usando o celular. Então, em Goiás, nós não tivemos um caso semelhante. Mas, se tiver, sem dúvida, a gente vai aplicar a mesma linha, né? Daqui a alguns dias, vocês vão mostrar na imprensa, nós vamos ter agora o retorno das crianças, né, dos adolescentes, às escolas. Um outro desrespeito muito grande é fila dupla, tripla na frente das escolas. São futuros motoristas, né, que podem, já aprendem errado com o pai. Então são situações básicas que a gente vê totalmente errado, mas que eu acredito não apenas em educação, mas em punição com rigor. Porque infelizmente me parece que o mau motorista ele só conhece quando lhe mexe no bolso. Bom, a gente está numa época de férias, né, escolares, para algumas pessoas no início do ano é sempre férias, né? E a gente está próximo do carnaval também. Uma preocupação em relação a essa mistura de álcool e direção. O que o senhor acha que com esse endurecimento, esses novos mecanismos e essa visão da polícia, da delegacia de trânsito hoje, que é diferenciada de outros estados, para essa punição, o senhor acha que pode diminuir os crimes, as mortes, enfim? Eu acho que as pessoas estão mais atentas. Primeiro, elas, com a antiga lei seca, eles acreditaram na impunidade. Agora, as pessoas perceberam, e a primeira autuação aqui em nosso estado foi de um coronel da PM. Então, nós começamos autuando por cima, mostrando que se a lei vale para Maria, vale para João. Aqueles que querem insistir em beber e dirigir, vai aqui o recado, né? Vamos conhecer o delegado Valdir, os policiais da trânsito, numa outra situação, né? Porque vai custar caro. O valor de uma multa é R$ 1.920. O valor da fiança, 1/4 do valor do veículo. Se você tem um carro de R$ 10.000, você que a pessoa que está nos assistindo, o motorista que gosta de beber e dirigir, o carro vale R$ 10.000, é R$ 2.500 a fiança para que ele responda o processo em liberdade. Depois, se ele é um estudante universitário e pensa em fazer um concurso público, não vai poder fazê-lo. Se pensa numa viagem para o exterior, não vai poder fazê-la. Fora o vexame, né? Tem família, tem pai, e nós temos brincado, né? Se essa pessoa quer cometer suicídio, né? Não estou incentivando a ninguém a se matar, né? Pule de um precipício, não dê trabalho para a polícia, não tire a vida de outras pessoas inocentes, de famílias. Eu vi essa semana, um motorista foi lá, levou uma fita. A hora que ele desceu do veículo e um motorista bêbado, ele percebeu que o motorista estava bêbado, você falou assim, você está colocando em risco a minha vida e da minha família. Então os motoristas estão conscientes, estão ficando conscientes da situação, né? E que agora está mais grave a punição. Nós esperamos que continuamos com esse número de redução, né? E que se beber, nós não queremos impedir que as pessoas bebam, mas beber não dirija. Mas a gente continua lembrando as pessoas, o álcool é a droga que mais mata. Mata mais que cocaína, que maconha, que qualquer outra droga. É uma droga, é lícita como cigarro, mas é a droga que mais mata. E nós acreditamos também que com essa inibição do álcool no trânsito também reduz a violência doméstica, que vocês estavam comentando há pouco, né? Porque o marido não vai chegar mais embriagado em casa, reduz as discussões no trânsito, reduzem as mortes violentas. Certo, né? E você pode participar da Sociedade de Questão através do 3254-1079, sugerindo ou até mesmo fazendo a sua pergunta para o delegado Dr. Valdir Soares. Agora, Dr. Valdir, referente à situação da perca da habilitação,
a perca da permissão para dirigir. Neste caso, se o condutor for pego embriagado, ele vai perder a habilitação e por quanto tempo isso ocorre? Na verdade, na pena administrativa, junto com a multa, é possível a suspensão da habilitação por até 1 ano. Isso é feito pelo Detran. Independente dessa situação, nós copiamos um modelo inovador do Espírito Santo. Na lei, fala-se o seguinte: o delegado de polícia poderá representar ao juiz pela suspensão da carteira de habilitação do motorista de 2 meses a 5 anos. Em Goiás, em todo motorista que é preso embriagado, nós temos feito uma representação ao final da investigação. Esses 78 casos que nós tivemos já a partir da promulgação da lei, o ano passado em outras operações também que nós tivemos, em todos os casos nós temos representado ao Poder Judiciário pela suspensão da carteira de habilitação por 5 anos. Nós achamos que se esse motorista não dá valor à sua vida, não dá valor a dinheiro, tem rasgado dinheiro, né, ele não merece ter uma carteira de habilitação. E depois do leite derramado, não adianta o motorista reclamar. Então nós temos também uma medida muito dura e inovadora, né, a nível de Brasil também. Certo, nós temos uma participação. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com o Arivaldo Moreira dos Santos, aqui de Bonfinópolis. De Bonfinópolis. Um abraço para todos da cidade de Bonfinópolis, nos acompanhando aqui na Fonte TV. A sua pergunta? Eu queria dar meus parabéns para o senhor Valdir e falar, se nós tivéssemos 10 Valdir, 20 Valdir, 30 Valdir, nós estava feito. Porque ele é um cara macho mesmo, tem que mostrar, é assim mesmo. Eu quero que Deus dê saúde ao senhor, para o senhor continuar essa garra que o senhor tem. Parabéns. Obrigado. Tá aí, doutor Valdir. Aí Amém. é bom, né? Obrigado quero muita saúde mesmo. Fazer polícia para mim é diversão, é prazer. Nas áreas que as missões que são dadas para nós, a gente procura desempenhar com o máximo de empenho e a gente pensa sempre na vida, da outra pessoa. Meu salário, né, como de todos os policiais, dos professores, dos funcionários públicos, são pagos pelas pessoas que estão nos assistindo agora, por vocês, né? Então eu me dedico o máximo, né? A gente faz o máximo de empenho. E neste caso a gente conseguiu salvar algumas vidas ao longo deste tempo. Eu não estou pedindo, quando eu peço para um motorista não beber e dirigir, eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para as pessoas, para a sociedade. E estou dizendo para eles que se beber e dirigir, vai ter punição, né? E eu falo isso claramente. Eu só acho que nós deveríamos ter uma integração maior das forças policiais, o poder público se investisse mais na ostensividade das polícias nas ruas, nós teríamos menos pessoas internadas no Hugo, no CRER, na reabilitação. Não foi à toa que a presidente Dilma aprovou antes do Natal essa lei, porque ela recebeu os números do Ministério da Saúde e o próprio ministro da Saúde se envolveu na aprovação dessa lei, porque eles sabem que os números de pessoas feridas e pessoas que morrem são enormes. O Brasil é um dos países que mais se morre no trânsito. Ano passado morreram mais de 48 mil pessoas no trânsito no Brasil. O ano anterior foram mais de 42 mil pessoas. Nenhuma guerra no mundo mata-se tanto como no trânsito. Então, o que nós estivermos usando de legislação dura em relação ao trânsito é pouco ainda. Tá ótimo. Para a gente finalizar aqui, doutor, o prefeito Paulo Garcia fez um anúncio de um entendimento que ele quer trazer uma secretaria, que é uma ideia de Santa Catarina, que seria a Secretaria de Trânsito, né? O que o senhor acha disso? Eu acho que a Secretaria de Trânsito é importante, mas seria importante o prefeito aproveitar esse mandato e utilizar os recursos das multas, né? Nós não temos uma indústria de multas, mas utilizar os recursos das multas para efetivamente utilizar na sinalização de qualidade em nossa capital, porque muitos dos acidentes, semana passada teve uma morte lá na Perimetral. Um dos fatores que causaram essa morte foi a iluminação falha. Então, aplique-se na iluminação de qualidade, na sinalização, nós precisamos de muita sinalização. Nós tivemos uma situação de uma garota que foi morta na região noroeste, na Rua da Divisa, que eu atendi o local lá, uma menina de 11 anos morreu. Por quê? Porque não tinha uma faixa de pedestre em frente de uma escola. Então, o que acontece? Toda frente de escola ou proximidade de escola tem que ter uma faixa de pedestre, como acontece em Brasília. Então que se utilize efetivamente o dinheiro das multas e que elas devem ser realmente efetivadas. Nós sabemos que Goiânia arrecada muito com multas na efetivação da sinalização realmente e em campanhas educativas, mas em campanhas educativas duras. Não adianta de mostrar
um pai e uma filha se abraçando ao final de uma balada. Isso não... A gente tem que começar a mostrar cenas do pai chorando a perda da filha num local de acidente. Por que isso? Para comover realmente os motoristas, mostrar aquela dor, comover os motoristas que realmente um veículo ele pode ser usado como arma, e como arma ele mata, e que as pessoas pensem nessas consequências que nós temos falado aqui na TV e em outros locais. Tá ótimo, doutor. Obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Viu? Obrigado pelos elogios. A gente vai estar sempre à disposição na Delegacia de Trânsito neste momento. Tá ótimo. E no próximo bloco, aqui no Sociedade Questão, Daiane Camargo vai trazer alegria pra gente aqui na Fonte TV. Muito bem, de volta com Sociedade Questão pela Fonte TV. Já ligou? Tá valendo para você uma TV Panasonic 32 polegadas LCD que no dia 28 de janeiro nós vamos sortear para você. Tivemos a entrevista com o Dr. Valdir e nós queremos saber de você agora. Com as novas mudanças na lei seca, você acha que vai resolver a situação, vai resolver o problema? Sim ou não? 3220-1617, você participa aqui no Sociedade Questão pela Fonte TV. E mais uma vez aqui, na verdade, no Sociedade Questão, nós vamos agora para o nosso momento musical, né, Mariana? É isso mesmo. Uma convidada toda especial hoje. Com certeza. Boa noite, seja bem-vinda. A gente está Daiane Camargo, né? Isso aí. Mais uma vez, porque ela já havia vindo aqui no Sociedade Questão. Tudo bem? Tudo jóia, é um prazer estar aqui novamente. Que Deus abençoe vocês. Está acompanhada, né? Então, do Fabinho, né? Um amigo meu e também guitarrista da Ludmila Feber. Ah, que na legal. honra de tocar só, comigo. rapaz. Amigão mesmo, homem de Deus. Coisa boa. Como é que estão as coisas, Daiane? Então, a gente está com novos projetos, né? Não pode parar, né? A gente está sempre buscando inovar e tem um projeto super bacana, inclusive, com parceria com o Fabinho e o estúdio ali da MCM. A gente está fazendo uma música que, inclusive, a gente vai cantar aqui hoje. Ressalta sobre missões, inclusive com parceria da Prime Fotografia, que eles fizeram umas filmagens na África, muito interessante, imagens inéditas, que é de emocionar mesmo. Então, essa parceria agora que está vindo para esse mês. Estamos nos preparando para os Apaixonados, né? Que vai ser logo no início de fevereiro. E a gente não pode parar, né? Sempre procurando inovar. E esse CD, vamos mostrar o CD da Daiane, que esse é o... É primeiro ou não? Esse é o promocional. A gente fez o primeiro. Tá. Esse aí foi um promocional que foi um estilo diferente. A gente buscou fazer um estilo mais alternativo, um rock alternativo, pop, diferente do primeiro que foi mais para aquela pegada pop pentecostal. Entendi. A gente foi e gravou isso aí para ver a aceitação do pessoal e fiquei sabendo ontem, inclusive, que no Rio de Janeiro é das músicas mais tocadas. Legal! Super bacana. E foi pra lá tem menos de 2 semanas. Tô super contente. Boa, parabéns, então. O que a gente vai ouvir, então, primeiro? Então, essa música, inclusive, nós louvamos na Igreja Fonte da Vida, recentemente. Ah, foi a música que eu gostei. Foi. Vamos eu tava na igreja, essa música é bonita, vamos lá. Qual o nome dela? Eu não sei ainda, não coloquei ela. Olha, ela não tem nome. Ela não tem nome ainda, é novidade. Novidade, então exclusiva. Olha só que privilégio, né? Exclusiva aqui no Sociedade Questão. Sim. Vamos lá, então. Vamos lá. Sua voz e treme em temor me achego a ti, mesmo sendo impuros lábios e sujas mãos, te dou meu coração, acalmando os mares dentro de mim. Se não fosse a tua mão para o meu passado apagar, não estaria
aqui se não fosse a tua mão para meu passado perdoar em gratidão. Te dou essa canção, sabe, as minhas mãos são tuas, sabe, a minha voz me usa, sabe, os meus dias são todos seus. Abro mão do meu eu, sabe, as minhas mãos são tuas, sabe, a minha voz me usa, sabe, os meus dias são todos seus. Abro mão do meu eu, do meu Se não fosse a tua mão para o meu passado apagar, não estaria aqui. Se não fosse a tua mão para o meu passado perdoar em gratidão, te dou essa canção, sabe, as minhas mãos são tuas, sabe, a minha voz me usa, sabe, os meus dias são todos seus. Abro mão do meu eu, sabe, as minhas mãos são tuas, sabe, a minha voz me usa, sabe, os meus dias são todos seus. Abro mão do meu eu, Olha só pra você ao vivo aqui no Sociedade em Questão. Que linda canção da Daiane, Eu tava babando aqui. A Mariana tava ali viajando já, assim. Não, mas é linda. Né? Muito Parabéns, bonita. sua voz muito linda e a música muito bonita também. Só falta o nome. Exatamente. Só falta o nome. Vamos criar esse Sabe nome. Deus, Né? né? Sei lá. Deus vai prover o nome. Né? Deus vai prover o nome. Pode mandar sugestão, não pode? Quem tá assistindo aí, manda sugestão pro nome, ué. É assim que definiu o nome, essa música vai tocar na 103,7 na Fonte FM. Olha isso aí. Com certeza. Eu vou falar um negócio pra você. Esse cara aqui tocando, você já viu como é que o Fabinho toca? Você já viu aquela pessoa assim, quando é apaixonado por aquilo que faz? O cara entra no negócio aqui, tava muito bacana. Eu falei, nossa, esse aqui é amor pelo que faz, né? Parabéns, Fabinho. Música é minha vida e é um prazer, é uma honra estar servindo a Daiane e estar aqui com vocês. É um programa cheio da presença de Deus mesmo. Apesar que é notícia, tudo, mas nesse momento a gente percebe que foi para outro lugar. A gente sente que o ambiente muda mesmo e... É verdade, que bom, que bom. Bom, e aí? Projetos de um novo CD, como é que tá? Você estava falando dessas fotos, desse projeto? Então, na verdade, a gente está com parceria com a Prime Fotografia, a pessoa do Edgar Oliveira, foi super interessante. Foi a pessoa que doou as primeiras fotos do meu CD e ele não era cristão ainda. E aí, quando eu fui pedir novamente o apoio, né, para as próximas fotos, para as segundas fotos, ele falou assim, eu converti. Eu falei, olha só, que bênção. E ele foi sempre muito prestativo, nos abençoou ali com mais essas fotos. E aí, na Fazenda, no final de ano, que ele é casado com a irmã ele é casado com a prima da minha prima, entendeu? Mas é parte mãe, eu sou parte pai. E aí, a gente lá, eu tava tocando, peguei o violão do meu tio, comecei a tocar e tal. E aí ele falou assim, nossa, que música interessante. Eu falei, pois é, um novo projeto e tal. Ele falou assim, eu fiz missão na África, a gente colheu umas imagens super bacanas e tal.
e eu quero te mostrar, vamos? Eu falei, uai, tudo bem. Ele me mostrou sem música, sem nada, meu coração assim, ficou pequenininho, sabe? E eu senti, porque uma das minhas paixões é a missão, de verdade. E aí eu falei assim, não, tem essa música, vamos fazer essa parceria. Ele falou, então grava, vamos correr atrás e vamos fazer acontecer. E essa música é uma das... Seria então o clipe da música? Isso, aí vai ser o clipe agora. Não, a gente não tem previsão de um novo trabalho, mas essa música vai ficar pronta nessa semana, né, Fabinho? E o videoclipe ainda no final até o meio de fevereiro, mais ou menos, tá por aí. Que joia! Então vamos ouvir mais uma da Daiane Camargo? Vamos lá. O que vem pra tentar ferir? Vamos ela primeiro? Pode ser. Pode ser ela? Vai. Não, a gente vai cantar primeiro, então, uma da Ludmilla Feber, né, que o Fabinho já sabe. Uma música que eu gosto muito, que sirva para cada um que estiver assistindo, que nunca pare de lutar, mesmo que as dores de uma traição, de uma quebra de uma aliança, de uma quebra de uma amizade, de traições, enfim, que você não pare de lutar, porque quando a gente está mais próximo de receber o nosso milagre, o milagre de Deus para as nossas vidas, é quando o desgaste vem. E é essa hora que a gente não deve parar de lutar. Essa é a minha mensagem para vocês. Depois a gente cantar a próxima. Ok, vamos lá então. Nunca pare de lutar.